Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite aqui de terça-feira, 11/11, uma data especial, né? 11/11 de 2025, para falar aí sobre questão relacionada à tecnologia e o processo de amostragem e o que está mudando aí, o que nós temos de inovação dentro desse segmento. Então, para quem não conhece, obviamente aqui, quem está aqui pela vez, nós somos aqui a empresa Siacom, localizados em Goiânia, como vocês viram aí no vídeo, e nós somos especialistas em sistemas de gestão para unidades armazenadoras. Então, o RP para o armazém, ele é da Siacom, tá? Então, talvez não, certeza, o RP mais aderente para o setor de armazenamento de grãos, tá? Então, a gente é especialista em processos de retenção de quebra técnica, de faturamento de movimentação de grãos e, além disso, muito foco na questão da segurança, tá? Não é gestão por gestão, é gestão que faz sobrar na safra. Bom, eu gostaria de dar aqui alguns recados iniciais antes de passar a palavra aqui para os nossos convidados, tá? Então, se vocês não conhecem, nós temos aí uma comunidade no WhatsApp chamada Consia. Esse é um ponto de encontro, justamente, principalmente no processo de armazenamento de grãos, e a gente fala de assuntos relacionados à armazenagem de grãos, alguns assuntos relacionados ao mercado, e esse evento, por exemplo, a gente sempre está divulgando por lá, e outros eventos, não só feitos pela Siacom, mas também feitos pela comunidade de pós-colheita, e é o calendário, o que está acontecendo no Brasil. Então, peço aí, você aponte a sua câmera aí para esse QR Code aí, faça a inscrição, é gratuito, e você vai estar recebendo algumas informações, participando de algumas enquetes também, ou seja, está sempre estando atualizados ali sobre a respeito do que está acontecendo no agro, principalmente no setor de armazenagem de grãos. Então, não perca a oportunidade, clique aí, abra o seu celular, aponte para esse QR Code e participe dessa comunidade de eventos como esse, você vai estar sabendo de antemão, e uma forma da gente estar sempre trocando informações nesse canal especializado aí. Então, faça aí a sua inscrição, é gratuito e você vai estar por dentro, principalmente de informações relacionadas à armazenagem de grãos no Brasil, ok? Tem um recado aqui importante também, tá? Antes de falar, a gente vai ter o sorteio aqui no final, vou falar quais são os brindes que a gente vai disponibilizar, mas coloquem aí no chat de qual é a cidade que vocês estão falando, tá? Então, coloquem aí de qual cidade aí vocês estão falando, é importante para a gente entender a nossa aqui audiência, nós estamos aí com 66 pessoas já aqui online, tá? Então, coloquem de qual cidade, já vi o pessoal aqui de Sapezal, no Mato Grosso, vão colocando aí as cidades e a gente vai descobrindo aí de quais são as localidades do país que a gente tem hoje, nessa noite especial, para falar aí sobre tecnologia e processos de classificação. Então, tem gente ali de Santa Catarina, de Taquari, no Rio Grande do Sul, Cristalina, aqui em Goiás, Pato Branco daí, gostei da referência ao Paraná, Campo Verde, no Mato Grosso, Piracanjuba, aqui em Goiás, Quirinópolis, Goiás, Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, Maringá, Goiatuba, Dom Eliseu, no Pará, Santana da Araguaia, Caiapônia, aqui em Goiás, Guaxupé, em Minas, Carambeí, no Paraná também, Morrinhos, enfim, de várias localidades aqui do país. Muito bacana ter a nossa audiência disseminada aí em todos os locais, Silvanópolis, Serafina Correia, no Rio Grande do Sul, a Creúna aqui também em Goiás, bacana, Patos de Minas também está aqui presente, Silvanópolis, Toledo, então, bacana, Toledo, inclusive, é a cidade da minha sócia, um abraço aí para Cristiane, minha sócia, Vilhena, Rondônia, muito bacana, participação de várias partes do Brasil, muito legal, Lucas Oliveira agora falando. Então, pessoal, quando vocês vão falar ainda de qual cidade, a gente, para aqueles que ficarem aqui também até o final, a gente vai ter o sorteio da Kit Siacom, que faz parte aqui esse chapéu, nós temos aqui uma squeeze, ok? Um kit churrasco, com garfo e faca, personalizado aqui da Siacom, opa, caiu um gelzinho ali. Temos também a xícara para cafezinho e caneta. Então, todo esse kit aqui Siacom, a gente vai sortear no final. Obviamente, além de vocês pegarem conhecimento que vai ser passado aqui hoje sobre o que tem de tecnologia nesse processo aqui de classificação e amostragem, também vocês vão poder concorrer a esse kit. Lembrando que é para quem estiver presente e, obviamente, além de prestigiar aí os palestrantes aqui, as pessoas que se disponibilizaram para estar aqui hoje, vocês também participarem no chat para fazer perguntas. Então, quem estiver na live no final vai concorrer a esse kit aqui da Siacom, tá? E não menos importante, nos siga lá no nosso Instagram também, @SiacomOficial, e lá a gente tem também falando sobre assuntos relacionados não só a Siacom, mas também referente ao agro, principalmente a questão da armazenagem. Então,
Ciacom Oficial, nos sigam lá também, tira foto colocando aqui sobre o evento, isso é bacana e ajuda a impulsionar também para que a gente continue fazendo esse tipo de evento, que o nosso intuito aqui, obviamente, é trazer conteúdo para vocês, para que vocês fiquem atualizados e a gente consiga cada vez mais levar esse conteúdo para mais pessoas nesse setor tão importante que é a pós-colheita aqui no Brasil, perfeito? Então é isso, o chat está aí, da forma como vocês estão participando, agradeço enormemente a presença de todos vocês, e agora a gente vai passar diretamente, eu gostaria de convidar aqui para estar conosco aqui nessa noite, justamente para falar sobre esse assunto, o Rodrigo Stefanini, aí, diretor comercial da Saúl, juntamente com Angelim Adams, aí, que é o CEO da Saúl, para dar as boas-vindas aí. Começo primeiramente aí falando com o Rodrigo, que foi o primeiro que apareceu aqui para mim. Rodrigo, uma boa noite aí para o pessoal, já estamos aí com 74 pessoas aqui online. Primeiramente, em nome da equipe do Ciacom, agradeço a oportunidade de poder bater esse papo aí com vocês aí. Boa noite. Maravilha, boa noite, João. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade que a Saicom está nos dando, né, em trazer aí eu e o Angelim para estar falando aqui junto com esse público que está online e a gente poder explicar algumas coisas ao qual a Saúl está produzindo dentro da nossa empresa para trazer tecnologia para o agronegócio. Então, eu sou o Rodrigo Stefanini, eu sou o diretor comercial da Saúl Equipamentos, trabalho nessa empresa há 10 anos e, como vocês bem devem saber, né, a Saúl é uma empresa familiar em que está completando 100 anos dentro do Brasil, uma empresa brasileira, e que no ano que vem ela completa 100 anos, atingindo aí um marco, e ela também foi a pioneira em trazer as plataformas de descarga aqui para o nosso mercado nacional. Então, hoje nós somos líderes aí no descarregamento de grãos e no assunto de hoje aí também na parte de coleta de amostra. Perfeito, muito obrigado em nome de toda a equipe da Ciacom, tá? Então, nosso muito obrigado. Angelim, uma boa noite aí. Boa noite, João, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos que estão nos assistindo, uma grande honra poder estar aqui participando desse webinar aqui da Ciacom, agradecer aí a oportunidade realmente de poder falar aí para todo o agro do Brasil, né, olhando aqui a todos que estão participando aqui, realmente é uma oportunidade de poder apresentar um pouco do que a Saúl vem fazendo, das novidades aí que nós temos nessa parte de coleta de grãos. Eu sou relativamente novo na Saúl, estou há 10 meses trabalhando na Saúl, mas venho de uma indústria metal-mecânica também, muito voltada à inovação e focado muito aí nesse período junto à Saúl. A minha experiência na indústria aí com mais de 30 anos, aí 34 anos, aí completando 35 anos na indústria metal-mecânica e também com foco no agronegócio, mas agora também então trabalhando junto aí com a Saúl, com a equipe da Saúl toda, para que a gente possa melhorar realmente a eficiência, né, do agro, né, do agricultor, das cooperativas, enfim, das cerealistas, né, num momento, aí num ambiente muito competitivo que nós temos a nível mundial, onde cada 0,5%, 1% de ganho que a gente consegue ter numa colheita, numa safra, a gente está falando aí de muito dinheiro, né? Então, muita oportunidade, né? Mão de obra, enfim, todas essas dificuldades. Então, nesses próximos 60 minutos, vamos procurar aqui trazer aí informações do que a gente está produzindo, do que a gente está inovando, trazendo ao mercado e também à disposição para esclarecer dúvidas e sugestões, enfim. Acho que é um momento de troca também de experiências e acho que vale também as críticas aí ao que a gente vai apresentar, sempre com o objetivo de a gente poder melhorar realmente o agronegócio, né? Melhorar a eficiência do agronegócio. Então, esse é o nosso objetivo. Obrigado pela oportunidade. Estamos aí direto da Alemanha, né? Vindo aí para a Agritécnica, né? Eu e o Rodrigo estamos aqui, junto também com mais o Emerson aí também de Cuiabá, que representa a Saúl, e mais alguns colegas aqui trabalhando. Então, estaremos visitando a Agritécnica, procurando vislumbrar aí mais oportunidades. Então, vamos em frente aí. Obrigado. Quase meia-noite já, né, Exato. Isso aí. Eu ia falar justamente isso, o pessoal se desdobrando aí para poder estar no mesmo fuso aqui do Brasil, para a gente poder apresentar quase meia-noite lá, e quando a gente terminar aqui, para eles já serão um novo dia, já estarão lá na quarta-feira e a gente aqui ainda na terça. Mas beleza, pessoal. Então, em nome de toda a equipe Ciacom, agradeço. Agora com vocês aí, pessoal, utilizem o chat aí para fazerem perguntas
e a gente vai dando sequência aqui. Aproveitem o momento. Bom, pessoal, como eu falei, então, nós somos da Saur, uma empresa que produz aí soluções para o agronegócio, não só para o agro, mas também para a indústria e também para a área florestal, uma empresa familiar que no ano que vem completa 100 anos, e nós sempre buscando trazer inovação aí para o mercado, para que a gente consiga evoluir no Brasil aí e com os produtores e com o pessoal aí que faz essa questão da parte de plantar, colher e alimentar o mundo, né? Esse é um dos nossos legados. Então, hoje nós vamos estar discutindo, pessoal, sobre como que a tecnologia ela pode mudar o jogo da classificação de grãos, né? Que nós estamos acompanhando no dia a dia, e a classificação de grãos ela é algo que vem sendo realizada da mesma forma há muitos anos. Então, a Saur vem pensando como é que nós podemos mudar esse jogo, como é que nós podemos fazer com que as empresas as quais recebem produtos, armazenam produtos, podem aumentar a sua lucratividade, podem aumentar a sua segurança na qualidade dos grãos que estão recebendo, e também a confiabilidade, né? A confiabilidade não só para quem está armazenando, mas também para quem está entregando o grão numa unidade de recebimento, né? Porque a questão da amostragem ela tem que ser justa para ambos os lados, né? Tanto para o produtor quanto para quem está recebendo o grão, né? E então a Saur vem evoluindo o seu produto. Hoje nós temos um produto justamente para fazer a coleta e a amostragem de grãos, e esse nosso produto agora ele está sendo estudado e desenvolvido para que ele possa evoluir para uma nova etapa, e é o que nós vamos querer mostrar aqui para vocês hoje, o que a Saur vai ter em seu portfólio aí para próximas safras a partir do próximo ano, tá, pessoal? Bacana. E até só contribuindo aqui, Rodrigo, também a gente vai ter algumas enquetes para o pessoal durante aqui a apresentação. É importante que vocês participem aí, justamente não só fazendo perguntas, mas das enquetes também, para a gente identificar, né, Rodrigo, como é que é o perfil aí, de como os processos funcionam para quem está assistindo aqui. É importante para a gente entender como é que está essa dinâmica aí, já que temos pessoas aí do Brasil todo. Pode dar sequência aí, Rodrigo. Com certeza. E a opinião de vocês ela é muito importante para que a gente também possa entender se a gente está ou não está no caminho certo, pessoal. Então, contribuam aí com mensagens e opiniões que elas vão ser muito bem-vindas. Fazendo então aqui uma breve introdução, né? O que significa a coleta e a amostragem de grãos? A amostragem de grãos ela é uma porção de um lote, de um caminhão, vamos dizer aqui, que nem está ali na imagem, com um coletor fixo de amostras, muito parecido com o da Saur, né? Então, é uma pequena porcentagem daquela quantidade de grãos que está naquele lote daquele caminhão, e que ela represente, naquela pequena quantidade, fielmente as características daquele grão, a natureza, a qualidade e o tipo do que você está recebendo na sua unidade. Então, esse é o objetivo da amostragem. E ela tem que ter características para que ela represente realmente uma média de todo aquele produto que está naquele caminhão. Então, isso nunca é tão fácil de acontecer, e é algo muito sério hoje no mercado, a confiabilidade ao qual aquele sistema está fazendo com que você receba aquela amostra e possa realmente ter uma amostragem fiel do que representa realmente aquela carga. Então, isso nós nos preocupamos muito, né? Porque qualquer erro, que nem o Angelim falou no início, de 1% para mais ou de 1% para menos de sujidade ou de sementes quebradas, isso daí pode representar um grande impacto para ambos os lados. Então, a gente tem que ter produtos que representem cada vez mais de forma fiel, com que a amostra ela tenha uma acuracidade muito grande em relação à carga ao qual ele está recebendo. Então, isso é uma breve introdução do porquê fazemos a amostragem e qual que é o objetivo final da amostragem, que ela represente realmente o grão ao qual você está recebendo, sem pender para um lado e nem pender para o outro. Então, ela tem que ser bem neutra e bem realista, sem variações. Dando continuidade, então, pessoal, normalmente, na recepção dos grãos, né, a gente faz a pesagem da carga e ela passa por uma pré-amostragem, que é onde faz a amostragem do grão, né?
Então, você faz a amostragem para justamente entender para onde que aquela amostra tem que ir, né? Se ela estiver muito úmida, ela vai ter que ir para um secador. Se ela estiver muito seca, ela pode ir direto para a armazenagem. Se ela estiver muito suja, ela tem que ir para uma pré-limpeza. E a gente tem vários desafios na hora de fazer a coleta do grão, porque, como vocês podem ver aqui nessa imagem, né, tem um caminhão aqui ilustrando como é que o grão se comporta, né? E muitas vezes a parte mais fina ela tende a descer, e a parte mais pesada também ela tende a descer e ficar na camada do fundo do caminhão. Então a amostragem ela tem que ser realmente eficiente para que ela consiga não só mostrar o fundo, não só mostrar o topo, e ela consiga fazer uma mescla da média total do caminhão. Então o coletor de amostras hoje da Saur, ele faz isso com grande qualidade, introduzindo a haste desde lá de cima até lá de baixo. Então ela não é um sugador, eu vou mostrar para vocês, fazendo então com que ela realmente pegue aquela coluna ao qual ele está sendo introduzido de grãos, e depois no quarteamento e na segregação ali do grão ela seja realmente amostrada como uma análise real e fiel do caminhão. Inclusive aqui tem até uma fala, né, que durante o transporte, né, normalmente devido ao vento, se o local é muito seco, se ele é muito quente, muitas vezes além de acomodar a parte mais com os finos, né, a parte de cima ela tende a ficar mais seca dependendo do tempo do transporte, porque em cima do caminhão tem vento, em cima do caminhão está o sol batendo, então ali normalmente pode ficar mais seco e lá embaixo pode ficar mais úmido. Então se alguém só coletar a parte de cima, pode achar que o grão está seco, ele não está seco em toda a sua altura, e se calar somente lá embaixo, ele só vai pegar mais pó e mais sujidade, que também não é o real de toda a carga, né? Então, esse é o principal objetivo aí, então, de uma amostragem perfeita e coerente, e é o que o equipamento da Saur hoje consegue entregar aí para o mercado, tá? Isso. Inclusive, só complementando, Rodrigo, inclusive tem pessoas aqui que eu conheço aí do segmento que trabalham justamente nessa questão, inclusive de consultoria de segurança. O Marcos Garcia está aí, inclusive. Um abraço, Marcos. Pessoal também que trabalha com classificação, Ivanete e tal. Essa questão ela é exatamente isso, ou seja, como é que eu consigo, dentro daquele lote, daquela amostra, eu ter exatamente de maneira fidedigna, ou seja, confiável, que a classificação está sendo feita de maneira correta, e ela começa justamente pela coleta, né? Se eu vier com a coleta errada, a classificação será errada e um dos lados pode ser prejudicado, né? Aqui eu até coloquei uma imagem de uma unidade de recebimento, né? E a Saur aqui, ela está em vários pontos aqui dentro de uma unidade de recebimento. Então a gente está aqui na parte da amostragem, nós temos equipamentos que faz a coleta da biomassa e da madeira, que nós vamos mostrar, nós temos transpallets para fazer movimentos de carga dentro de uma unidade armazenadora, nós temos equipamentos que fazem movimentação de big bag, onde ficam os resíduos, nós temos os nossos tombadores que fazem a tombagem do caminhão para descarregar o grão, nós temos captação de pó. Então a Saur, ela hoje tem várias soluções e vários produtos justamente para atender de uma forma completa os nossos clientes aí numa unidade de armazenagem, tá? Indo para frente, alguns pontos que nós temos que tomar muito cuidado. Eu já falei isso no slide anterior, mas aqui o que nós temos que tomar de cuidado na hora de coletar uma amostra? Primeiro ponto, a carga ela tem que ser coletada em diversos pontos e diversas profundidades, como eu falei, né? Devido à segregação e sedimentação dos finos. Então eu tenho que pegar a coluna inteira, chegar até o fundo, eu tenho que pegar elas próximas das paredes do caminhão, e em vários pontos, né? Na parte dianteira, na parte traseira, na parte mediana. E, lógico, sempre seguindo a norma que eu vou falar mais adiante, para que realmente aquela amostra ela seja real e mais fidedigna possível da carga ao qual você vai receber, tá? Então, nós não podemos esquecer isso, e aqui vai vir justamente o que o Angelim vai estar nos explicando, a importância do sistema automático, né? Porque muitas vezes, só fazendo uma brincadeira aqui, né? O operador, no período da manhã, ele está todo empolgado, cheio de energia, e aí faz aquela coleta maravilhosa, ainda o dedo dele não está doendo, tal. Aí vai chegando na metade do dia, falta aquele café,
aí ele já não vai até o fundo, e aí o braço, se ele estiver fazendo coleta manual, o braço dele não aguenta mais enfiar o calador. Então, assim, muitas vezes o ser humano ele tem a limitação ao qual a tecnologia que a gente está trazendo, ela não tem esse problema, né? Então, nós temos que ter muito... Inclusive, só uma esse aqui, acho que alguém perguntou aqui... Eu tinha perguntado sobre... A Ivonete falou sobre a representatividade da amostra em função do volume do produto, exato. Eu tinha colocado. E alguém colocou aqui sobre a questão do... Quando o produto ele vem da lavoura e acaba sendo... Enfim, com o processo de compactação, se ele consegue buscar ou seja, aquela amostragem lá no fundo mesmo, por mais que ela esteja compactada devido ao transporte. Muitas vezes, sim, o nosso produto, a nossa haste coletora, ela consegue sim fazer a coleta durante uma compactação de grãos, inclusive quando ele está úmido, né? Que eu acho que o maior desafio é quando ele sai da lavoura com muita umidade e às vezes terra junto, né? Hoje o processo de coleta dos grãos, hoje ele é muito rápido com as colheitadeiras, né? E muitas vezes choveu no dia anterior, eles às vezes vêm com barro, pode acontecer um entupimento, mas essa questão da compactação, o nosso equipamento não sofre muito, que ele tem sim uma força de calagem suficiente para fazer isso em toda a profundidade. Lógico que às vezes num farelo muito compactado, num açúcar que empedrou, podemos sim ter dificuldades, mas aí já estamos falando de algo que não foge ao normal, né? Perfeito. Mas sim, o nosso equipamento tem essa condição. Bom, outros pontos, então, muito importantes é a sujidade, né? Grãos quebrados, insetos, a variação do local de coleta, evitar as bordas. Muitas vezes a gente sim tem que chegar à borda, mas não enfiar rente à parede, porque senão também você não vai estar sendo justo, porque rente à parede também, devido à sedimentação, ela acaba ficando mais perto da parede. Então a norma fala para não chegar muito próximo à parede, mas também não muito longe. Tem a regra certinho ali, ao qual a norma indica como ser feita a coleta, tá? E a identificação, né, depois que você recebe a amostra dentro do laboratório, ela tem que ser identificada imediatamente para que depois não se misture ali e você perca o controle da amostra referente a qual caminho, qual lote estava sendo recebido, tá? Equipamentos que a gente normalmente utiliza para amostragem, né? Então a gente tem os caladores simples, que normalmente esse daqui, o primeiro é utilizado em sacarias, né? Que você faz um pequeno furo e retira uma pequena quantidade de amostra. O famoso calador é a sonda manual, né? Que é a de janelas que todo mundo usa. E essa daqui é o que, quando a gente fala como é que a gente deve modernizar, né? Hoje, o que está em referência em todas as normas e o que é o padrão ainda é a sonda manual, que ela vem de muitos anos atrás, né? E aí é onde a gente se pergunta, será que ainda faz sentido nos dias de hoje, né? Isso. Aí depois vem o calador pneumático, e aí vem justamente onde a Saur tem o seu produto, né? Que é a sonda pneumática fixa ou móvel, através de um equipamento que aí você auxilia o ser humano a não precisar subir em cima do caminhão, gerando segurança, gerando confiabilidade e não desgastando aquela pessoa em ficar introduzindo ali esses tipos de hastes dentro de uma amostra, muitas vezes em uma condição insegura, né? Inclusive, até aproveitando, Rodrigo, até falei isso aqui off aqui antes da gente colocar o evento ao vivo. Aproveitando, pessoal, coloquei uma enquete aí, como é que é o processo de coleta de amostra no seu armazém. Respondam aí, fiquem tranquilos. Não aparece o nome de quem respondeu, é simplesmente para a gente ver. A gente está aqui com 27% e 70 e poucos, acima de 20% no manual, Rodrigo, e 74%, 75% no calador pneumático já. Então, ou seja, ainda existe uma representatividade grande, principalmente desse processo manual. E você interessante, né? No dia de hoje ainda ter o manual, né? Exato. E além da questão da segurança, tem a questão hoje em dia de pessoas, né? Sim. Até quando vamos ter pessoas as quais vão querer fazer esse tipo de atividade, né? Então, exato. São perguntas que a Saur às vezes faz e a gente vem também buscando pensar no futuro, né? Sim. Porque hoje em dia, cada dia mais, ninguém está criando um filho para estar nessa condição. A gente está criando um filho para estar operando uma máquina ou desenvolvendo algo. Exato. E eu também já tenho alguns anos de mercado aí, e inclusive já não presenciei em si a questão do acidente, mas um colaborador de um cliente
ele subiu para retirar, fazer justamente a sonda manual, e infelizmente ele caiu lá de cima do veículo, da carreta ali, e teve problemas, e enfim, a empresa, além do problema físico lá, obviamente, teve alguns problemas aí, então, realmente é isso, o cara começa bem, vai tirando a amostra, no meio da tarde ali, já não está descendo tanto, e além disso tem a possibilidade, como já presenciamos, infelizmente, alguém acabar caindo de cima de uma carga e o risco até de machucar bastante ou até falecer. Exato. E a norma brasileira, a que rege aí o procedimento de amostragem, ela é essa que eu estou mostrando aqui, né? A BNT-NBR 11.161, e ela dita que os pontos de coleta, por exemplo, aqui num caminhão de 15 toneladas você tem que fazer 5 pontos, num de 15 a 30, 8 pontos, num bitrem de 30 a 50 toneladas você tem que fazer 11 pontos. E esse ponto ele deve seguir essas normativas aqui, ó. 2 na traseira, 1 no meio. Depois 2, 1. Fazendo sempre um xado, né? Para que você tenha uma representatividade correta da amostra. Então, esse xado ele tem que sempre acontecer, independente do tamanho, se é um truque, se é uma LS, se é um bitrem ou se é um rodotrem. Você tem que seguir isso e também seguir a quantidade de pontos. E quando a gente fala da manual, você vê justamente essa realidade aqui, ó, um ser humano, se ele ficar em cima de uma plataforma, ele só vai coletar de um lado. Como é que ele vai coletar do outro lado? Então, realmente, para ele fazer a calagem correta, de forma manual, ele vai ter que estar se submetendo a subir em cima da carga e fazer isso, vamos supor ali, no caso de um bitrem, ele vai ter que fazer 11 pontos, e imagina como é que ele vai estar no final de um dia, né? Que acredito eu que devem passar 8 a 10 caminhões por hora num sistema de amostragem ali, né? Então, no final do dia, essa pessoa vai estar bem cansada, né? Então, esse é um ponto também bem relevante na questão da amostragem manual. Isso, e dando aqui uma parcial, se o Angelim quiser participar, Angelim, em qualquer momento você pode aí nos acionar, abrir o áudio, mas o processo aqui, por volta de 34%, 35% manual e 65% aí com calador pneumático, dá uma amostragem interessante aí. Estamos melhorando. Exatamente. Exato. Eu diria, eu aqui, Rodrigo, até aproveitando, vi aqui no chat que tem duas perguntas aqui, voltadas aos produtos da Soros, que já podemos aproveitar até para não perder aqui. O Matheus aqui comenta aqui que ele trabalha com os caladores aí da Saur, mas tem um pouco de dificuldade com baixa densidade, né? Então aqui no caso a veia úmida, por exemplo, e aí ele pergunta, né, o que ajudaria, e também o Giovanir aqui sobre vagem verde, né, soja verde aqui, se o calador consegue coletar. Rodrigo, acho que valeria a pena você colocar aí a tua experiência sobre isso. Hoje, assim, a Saur tem desenvolvido, a gente sabe que com o passar do tempo a coleta na lavoura ela vem mudando, né? Cada vez mais rápida, que nem eu falei, né? Às vezes chove, dependendo de como tá regulada a colheitadeira, acaba vindo terra, acaba vindo sujeira junto, acaba vindo grão verde, vagens verdes, que nem foi mencionado aí. No caso de vagens, a gente até já conseguiu agora fazer uma nova haste coletora, que ela tem um diâmetro maior do que a convencional, justamente para que ela possibilite entrar a quantidade, as vagens para dentro, e você acabe recebendo as vagens ali na hora da classificação, tá? Então, nós já temos uma solução para isso, vocês podem conversar com os nossos consultores técnicos que estão aí na sua região, em campo, que eles vão conseguir te orientar em relação a essa nova haste coletora que nós estamos com ela há praticamente 2 anos. Ela tem um diâmetro maior e ela sim permite a entrada de vagens caso você esteja recebendo um grão mais sujo. Então, ela sim pode fazer esse tipo de amostragem. O único ponto é que, quando você coloca uma haste de diâmetro maior, ela acaba coletando uma maior quantidade de produto, né? Então, você vai ter dentro do seu laboratório uma quantidade bem maior e depois você vai ter que estar devolvendo isso para o caminhão. E a Saur também já tem um produto para solucionar isso, que é o sistema de retorno do produto do laboratório para o caminhão, para que você não fique com um monte lá dentro, porque aumenta a haste, aumenta a quantidade, e aí o que você faz com aquele monte de grão lá dentro, né? Mas sim, temos a solução para isso. E a questão ali da aveia, quando a gente fala também
de grãos farelo, úmidos, né? realmente, grãos úmidos, quando eles se compactam, existe sim este problema. A gente pode até dar uma aumentada, talvez, na pressão de calagem, mas aí, nesse caso, já é o contrário, né? A haste mais grossa vai dificultar mais, e uma haste mais fina, ela vai permitir melhor a introdução dentro dessa carga. Então, sempre quando alguém tiver um problema relacionado aos nossos produtos, vocês podem estar contatando os nossos consultores, nós vamos estar dando todo o apoio, porque nós sempre dizemos, né, Angelim, que nós, como empresa que fornece solução, nós temos que analisar o seu dia a dia e a sua realidade para que o equipamento possa ser, sim, adaptado para aquela condição e ele operar de uma forma eficiente, né? Então, esse é um ponto. Aproveitando também, o Marcos Garcia aqui pergunta como está a aceitação, né, da sonda. Ela tem tido bons resultados. Foi essa que foi feita a POC na Copasul, Rodrigo? Eu não tenho essa informação. Sim, a nossa sonda, inclusive eu estou aqui com essa imagem, ela justamente é uma... Eu sei que ela não tem as janelas, e muitas pessoas perguntam, Rodrigo, mas a sua haste ela não tem as janelas igual a manual. Ele é um sugador? Não, ele não é um sugador. Vocês conseguem ver aqui como é que funciona a nossa haste. Ele vem ar por um tubo de fora, e aí depois aqui embaixo tem uma curva perfeita, a qual faz esse ar entrar pelo tubo central. E ele nunca, na hora que você colocar a mão na ponta ali da nossa haste coletora, ela nunca vai estar sugando enquanto você não enfiar o dedo ou a mão para dentro, entendeu? Então, o que quer dizer isso? Ela realmente faz o trabalho de um coletor como se fosse manual, porque só entra ali dentro o que está entrando dentro da coluna, e não ele fique aspirando todo o pó ou todo o grão que está espalhado por qualquer lugar, entendeu? Então, nós fizemos esta haste coletora de uma forma ao qual ela foi homologada e ela representa realmente a questão ali da haste manual, conforme exige a norma. Lembrando, pessoal, todos os equipamentos, eles necessitam de manutenção preventiva e necessitam de avaliações durante a sua utilização, né? Por exemplo, uma mangueira furada, tanto na sucção quanto no retorno, ela pode fazer um ΔP de pressão, ao qual, ao invés dele estar fazendo a sua função perfeita, ele vai estar sugando, ou ele vai estar soprando. Então, você tem condições, inclusive isso está nos nossos manuais, que se você perceber que a sua haste está sugando sem introduzir, ou soprando, você tem que fazer ajustes, ou deve ter uma mangueira furada, ou tem alguma coisa que está mal ajustada, ou talvez mesmo ali a ponteira, às vezes ela amassa, e aquela curva perfeita ao qual o ar deveria fazer, ela não está mais fazendo. Então, falo para vocês, ela funciona, tem a confiabilidade, desde que esteja sendo feitas as manutenções, as regulagens e os acompanhamentos, conforme está dentro dos nossos manuais, tá, pessoal? E aí nós também temos haste por gravidade, que é por janela, nós também temos isso na Saur, e ela está integrada ao nosso braço coletor. E também temos haste para arroz, que aí ela é mais fina e ela trabalha de uma forma diferente do que a de granel, tá? Então nós temos esses 3 tipos de hastes, e as hastes de maior diâmetro que eu acabei de mencionar para vocês, que elas são melhores para pegar vagem ou pegar produtos com alguma coisa maior, tá? Perfeito. Dando só aqui, eu até já retirei a enquete aqui do ar, nós tivemos ali 35 manual ainda, e 65 com calabouço pneumático, tá? Pode ser, pessoal, que às vezes a gente nem consiga responder todos, viu, Angelim e Rodrigo? Depois a gente dá um jeito de coletar essas perguntas aqui e respondendo, mas fiquem à vontade, Angelim e tanto Rodrigo, se vocês quiserem responder, o pessoal já podem fazer na hora aí também. Mas ainda um número bastante alto de manual, né? 35%, até tem uma pergunta bastante ali do Wellington, o manual sim é considerado como a caneca, né? Até aquela coleta que ele falou na boca da moega ali, justamente para poder pegar aquela amostra, né? E falando um pouco sobre as soluções que nós temos hoje homologadas e dentro do nosso portfólio há bastante tempo, nós temos então os nossos coletores fixos, que são os 2 primeiros. Eles são mais recomendados para caminhões que somente tem uma caixa, né, o LS, um truque, e ele existe na forma de fazer a rotação 180 graus, que aí ele faz somente em uma pista,
ou 300 graus, ao qual um coletor na parte central das duas pistas, ele acaba fazendo coleta em duas pistas, tá? Quando você tem um caminhão onde nós temos uma balança, ou você não quer que o motorista se desloque para frente e para trás durante a amostragem, nós temos o calador, que ele é o móvel. Aí ele se move em um trilho, aonde ele faz a coleta primeiro da primeira caixa, e depois ele se move para a segunda caixa e acaba finalizando, então, a sua amostragem. E o coletor móvel, nós também temos ele na versão de 300 graus, ao qual ele pode ser aplicado em duas pistas. Lógico, duas pistas, uma pista, quando é que você compra um, quando é que você compra outro? Vai depender do seu fluxo de caminhão, né? Se você tem um fluxo de caminhão muito grande e você tem que dar vazão e ali é um funil, você vai acabar comprando 180 e bota um em cada pista, porque não adianta eu querer fazer uma pista e depois fazer outra, que vai acabar gerando filas, né? Então, depende muito da sua aplicação, depende muito da sua operação, e os nossos consultores, eles têm sempre, sim, a condição de avaliar junto com vocês e encontrar a melhor solução para a sua realidade, tá, pessoal? Tá. E aproveitando, a outra enquete eu acabei de soltar, vocês acreditam que o sistema atual de coleta de amostras é satisfatório? Pessoal, participem aí. Temos 3 oportunidades aí de resposta, sim, não e precisa melhorar. Então aproveitem aí e já nos respondam para a gente entender como está aí na unidade de vocês. Aqui complementando. E agora, né, Rodrigo, vindo para o... Pode falar. Só complementando aqui, né, Rodrigo? O móvel, ele permite, quando você está recebendo o bitrem, que você faça a coleta em todo nas duas caixas, sem precisar movimentar o caminhão. Isso, a gente sabe que o fixo hoje, ele tem um alcance limitado, né? Então, ele não consegue pegar em toda a extensão do caminhão, conforme... Depende muito onde o caminhão para. E o móvel, então, ele permite hoje que ele possa se movimentar e pegar em todas as... Conforme manda a norma, ele consegue pegar, então, nas duas carretas, nas duas caixas, né? Em toda a extensão. E um ponto, até complementando o que o Rodrigo comentou, né? Às vezes você compra um produto, você vai acabar gerando fila por conta da escolha e o fluxo depende bastante. E trazendo um dado de campo, dentro do nosso sistema de gestão para armazém, nosso RP que vai gerenciar, hoje a gente tem toda a tomada de tempo entre a chegada do caminhão e até o processo da pesagem, ou então entre a chegada, a classificação, e a gente consegue ver o ciclo, por exemplo, qual o tempo médio de um dia, de uma safra inteira, que um caminhão fica dentro da unidade armazenadora, tá? E hoje, um dos pontos que a gente entende ali, que é justamente, às vezes, um gargalo, é justamente na classificação. E um dos pontos que acaba fazendo com isso é algumas filas devido ao processo de calagem que acaba fazendo com que um tempo fique muito excessivo dele. Então, dependendo do fluxo, escolher o equipamento correto vai fazer com que você tenha mais vazão e menos caminhões, caminhão por muito mais tempo dentro do pátio. E se isso não tiver, João, bem dimensionado, né? Você acaba negligenciando na coleta e acaba correndo alguns riscos nisso, né? De você não ter uma coleta adequada do produto que você está recebendo. Então, essa tua observação é bem importante, que é aquilo, para que né? seja dimensionado de acordo para que não gere filas. Exato. Né? Exato. E outro, onde tem fila, tem pressão de motorista em cima do classificador, do coletor e todo aquele processo que ninguém gosta, tá? Obviamente, tanto o motorista, então... Quanto mais fluido for o processo, melhor para todos, claro. Exato. Tem lugares até que o pessoal, se tem fila, eles acabam entregando no vizinho, né? Exatamente. Então, eles não têm muito tempo para esperar. Hoje a coleta, se você for ver uma safra, ela acaba se encerrando em menos de um mês. Exato. Então, e inclusive, um tempo atrás, eu até fiz uma provocação no post no LinkedIn, se alguém já parou para entrar no Google Maps e verificar a nota e a avaliação de alguns armazéns por aí, Brasil afora. E às vezes os motoristas estão lá detonando a unidade, justamente porque às vezes precisa ter um pouco mais de curiosidade e, obviamente, evitar com que ele fique tanto tempo parado. E, obviamente, o produtor, né, que está lá colhendo, quanto menos tempo o caminhão no armazém, muito melhor para ele, que o caminhão já retorna. E no fluxo de colheita, tempo é tudo, né? Exato. Bom, pessoal, isso daqui, então, lógico, o nosso tempo é limitado, daria para falar muito mais coisas sobre a amostragem, mas o nosso objetivo é falar sobre o futuro. Eu fiz um breve histórico do que nós temos hoje e o Angelim agora vai dar uma palhinha aí para vocês do que a Saúl está desenvolvendo para o futuro, tá? Vamos lá, Angelim, fica contigo agora. Beleza, obrigado, Rodrigo. Um produto aí que a gente já
ele, podemos dizer, homologado, já testado, inclusive, em alguns clientes e estamos agora colocando à disposição do mercado. É o nosso coletor automático, a gente chama de coletor elétrico, né, com assistente de IA para coleta de grãos. Então, ele é um equipamento, ele é elétrico, mas ele também pode ser hidráulico, né, não é problema quanto a isso. E ele permite com que a gente retire a parte da interferência humana, né? Como a gente estava comentando agora, muitas vezes você coloca, a gente já tem conhecimento, por exemplo, de empresas que acabam colocando um funcionário temporário, né, para fazer a coleta de grãos, e essa empresa está coletando aí 24 horas por dia, e chega lá pelas 2 da manhã, a gente não sabe realmente o que o ser humano está fazendo. Está cansado, né? Está com fila, está com pressão, deveria dar os 11 pontos lá, ele acaba dando num bitrem, aí acaba dando talvez 2 pontos ou 3 pontos, daqui um pouco passa algum caminhão sem ser feita a coleta, né? E assim, não no Brasil, mas em outros países a gente sabe que muitas vezes o ser humano é vulnerável, né? E acaba fazendo a coleta só num determinado local do caminhão e muitas vezes em alguma parte ele, por algum motivo, ele acaba não fazendo a coleta. Então nós desenvolvemos aí esse equipamento automático, né? Controlado aí por IA também, o qual, de acordo com a norma, né? Mas aqui depois a gente vai falar um pouco, a gente pode também fazer de acordo com o que o cliente deseja. Eu vi um comentário antes no chat aqui, se não me engano foi da Odete, se não me engano aqui, que colocou que a coleta realmente, a Ivonete, desculpe, e ela coloca que temos que modernizar a legislação, né, de coleta de grãos, e realmente ela é uma legislação antiga, né? Do passado. Mas isso não... aqui, o que a gente, no nosso sistema, nós podemos trabalhar ele conforme o que o cliente deseja, né? A coleta de pontos, a quantidade de pontos, a profundidade, enfim. E a gente oferece com esse equipamento uma coleta mais precisa, segura e confiável, né? Aqui vou passar adiante. Então, aqui, o que nós temos aí? Temos um equipamento automático, o qual pode se deslocar por 18 ou 24 metros, e nós temos uma câmera que vocês podem verificar aí na foto do caminhão maior, onde ele identifica obstáculos, né? Então, ele pode identificar aqui arcos, né? Pode identificar corrente, então ele acaba deslocando aqui onde há obstáculos, ele acaba fazendo o deslocamento automático do calador, né? E aqui a gente pode ver embaixo, como o Rodrigo já comentou, os diversos modelos de caminhões e a quantidade de pontos, então, que por norma, pela norma BNT, são exigidos. Na figura à direita, a gente tem uma demonstração aqui dos pontos, né, num bitrem, 11 pontos de coleta, conforme a norma especifica. Mas nós podemos aqui, claro que esses pontos, por vezes, havendo algum obstáculo de um arco, havendo algum obstáculo de uma corrente, ou por vezes encontrando uma pedra ou alguma coisa no meio do caminho aqui, ele acaba deslocando esse ponto, né? Depois a gente vai ver, tem casos, por exemplo, num bitrem, onde tem uma caçamba dianteira, onde ele tem um chanfro, que ele acaba tendo alguma dificuldade e ele não vai até onde ele deveria ir para fazer a coleta. E esses pontos aqui também, nós podemos ter diversos programas diferentes, com combinações diferentes, que podem ser escolhidos aleatoriamente na chegada, onde o caminhão chega, por exemplo, no ponto de recebimento, ele automaticamente é conduzido para o local e o operador acaba chamando algum programa aleatório, sem ele saber qual o programa que está sendo utilizado ou quais os pontos que nós vamos utilizar para fazer a coleta. Então, essa variação ela pode acontecer a gosto do cliente, né? Então, nós podemos ter, por exemplo, 10 programas com posições diferentes dentro do sistema, né, para que a gente possa, aí o cliente vai podendo fazer a coleta de acordo com o sorteio que é feito pelo próprio sistema, de acordo com a chegada do caminhão.
Inclusive te ajudando, né, Angelim? Muitas Sim. pessoas nos perguntam assim, Rodrigo ou Angelim, o sistema automático ele é mais rápido do que o manual? Depende. Se a pessoa ao qual estava operando o equipamento antigamente fazia todos os pontos até o fundo da maneira correta, o sistema automático vai fazer no mesmo ou até em menor tempo. Tá? Mas se a pessoa não enfiava até o fundo, fazia os pontos de qualquer forma, com certeza o sistema automático ele vai ser mais lento, porque ele vai estar fazendo as amostragens conforme a norma. Aí por isso que a gente agora teve que também desenvolver alguns sistemas que, lógico, que é através de uma senha de bypass, porque vamos supor assim, o safrista está com uma fila enorme e ele, por decisão própria, decidiu que ele quer reduzir o número de pontos. Ele, por decisão própria, ele pode inserir uma chave mestra e falar, não, a partir de agora eu preciso diminuir os pontos porque eu preciso andar com a fila. Então eu tive que liberar isto também, devido a algumas necessidades, mas a questão de velocidade o sistema está fazendo perfeitamente os pontos, então nem sempre ele é mais rápido ou mais lento em relação ao humano. Depende como o humano estava fazendo. Só para vocês entenderem. Tá? Exato. E inclusive esse tempo, para fazer uma dúvida que talvez o pessoal possa ter, eu acompanho diariamente os coletores que a gente tem realizado os testes do meu próprio computador, e a média que nós estamos tendo dos 11 pontos, a coleta dos 11 pontos, é de 13,5 a 4 minutos. Então, esse é o tempo que a gente leva para fazer uma coleta de 11 pontos. E aqui, como o Rodrigo falou, né, aqui a gente vai ter que ter um equilíbrio entre a produtividade, vamos dizer, a fila, e de novo, aí conforme você dimensionou, né, o teu recebimento de grãos para fazer a coleta, ou se eu quero ter uma qualidade na coleta de grãos melhor. Então, essa é uma definição que o cliente vai acabar fazendo, né? E aqui nós temos esse equipamento, então, que a gente está vendo aqui, ele é elétrico, sem a telescopia, então aqui a gente já tem uma vantagem também do tradicional hoje, então ele é mais resistente, e temos um sensor que delimita a profundidade, né? Nós conseguimos, por exemplo, muitas vezes acaba furando, né, o fundo da carreta, nós aqui conseguimos colocar uma força, ele chegando numa determinada força, ele acaba parando e retornando, né? E também tem um aviso aqui, se ele, daqui a um pouco já vou mostrar para vocês também, se nós conseguimos chegar no ponto definido que a gente quer fazer a coleta, a profundidade que a gente quer fazer a coleta. Aqui vocês podem ver na coluna abaixo como é que é a distribuição dos pontos. Então, de novo, né, repetindo aqui, reforçando, o cliente pode escolher conforme a posição que ele quer. Esses pontos que estão aqui é conforme a lei que a gente está seguindo hoje. Aqui é um exemplo do que nós hoje conseguimos já oferecer, a visão que nós temos diariamente, né, de um coletor que a gente tem instalado, onde nós conseguimos ver aqui à direita, você consegue ver aqui os detalhes, né, de quantos pontos foram feitos. Nós estamos conectando ele agora também, já testando a questão de conectar ele com a placa, então conseguir pegar a placa do caminhão e da carreta. Nós conseguimos aqui ver os tempos, né, que ele tem por carga, né, que ele leva, também aqui o tipo de caminhão que foi coletado, o horário que ele coletou. Então, nós temos todas as informações. E lembrando, né, Angelim? Do gerenciamento, né, do recebimento. Fala, Rodrigo. E lembrando, pessoal, que tudo isso que vocês estão vendo são telas ao qual nós conseguimos acessar via nuvem de um computador em qualquer lugar do mundo. Então, eu estando aqui na Alemanha, o Angelim estando na operação, a gente consegue ver toda essa imagem aqui que vocês estão vendo, a câmera, quantos pontos foi feito, em qual horário, se teve erro, se não teve erro, se chegou até o fundo, tudo remotamente, e ainda nós conseguimos, em caso tenha alguma coisa que naquela amostragem não deu certo, ele pode disparar um e-mail ou um SMS para um supervisor ou para um coordenador, informando que aquele caminhão com aquela placa, ele foi liberado com X pontos ou foi liberado
fora do padrão. É exato, a gente pode fornecer também relatórios, né? Diários, enfim, como quiser, pode cair no e-mail do gerente, pode conectar também no próprio celular, né? Então, tendo acesso à nuvem. Uma outra vantagem aqui, todas as melhorias que a gente vai fazendo no sistema, que a gente vai aperfeiçoando o nosso sistema, é mais ou menos como um sistema do teu iPhone, enfim, do teu celular, quando você tem uma nova versão, nós vamos estar liberando e vai estar atualizando para todos os equipamentos, né, que a gente vai ter no mercado através desse sistema de nuvens. Também nós vamos agora, na própria IHM, nós vamos poder identificar quem é o operador que está gerenciando a operação naquele momento, então, de acordo com os turnos, né? Então, aqui, e também, conforme vai evoluindo o sistema, as necessidades dos nossos clientes, nós podemos ir aperfeiçoando, né, o sistema. Aqui vocês podem ver, por exemplo, aqui é um tempo, 3 minutos e 49, então, que foi feito de uma coleta. Era um bitrem com 11 pontos, em breve nós teremos, aqui também temos o horário, né, a data, o horário, as placas de caminhão aqui, então, que a gente está testando agora para poder influenciar. E tendo esse equipamento aqui também, essa coleta, daqui um pouco nós vamos poder até conectar isso no futuro com a própria nota fiscal eletrônica, né, que a gente vai poder conectar, né, e a gente sabe que... Qual é que é o objetivo disso, João, que nós temos aqui? Que a gente possa oferecer ao cliente, vamos pensar assim numa usina de biodiesel, que ele possa ter um rastreamento de qual o cliente oferece o melhor grão, porque hoje é balizado muitas vezes pelo peso, né? Exato. É o que acaba valendo, né? Mas daqui um pouco ele vai poder pagar um pouco mais, um bônus, vamos supor, para aquele agricultor que tenha uma qualidade melhor, que investe melhor, né, na qualidade do grão, né, na genética, enfim, sim, né, que ofereça e depois nós vamos mostrar um outro equipamento que vai ajudar nisso, mas aqui a gente vai poder conectar isso com a nota fiscal eletrônica, então no recebimento eu vou saber, já vou ter uma rastreabilidade de quem eu estou recebendo no futuro o grão do meu fornecedor. Exato, e até aproveitando aqui, eu tenho uma enquete nova aí rodando para perguntar justamente pessoal como é que eles avaliam a precisão das amostras coletadas hoje, no dia a dia de vocês, tá? E isso que você colocou, Angelinho, acho que é interessante, porque, por exemplo, do ponto de vista de nós que temos o sistema que emite a nota fiscal, conforme você citou também, eu posso ter futuramente, eu acredito que as coisas caminham por aí, da mesma forma que hoje um determinador de umidade, essa umidade já vem automaticamente para o sistema sem intervenção humana, eu vou conseguir saber o seguinte, é o caminhão da placa tal, esse caminhão teve 11 furos, ou seja, está ok, e a informação veio correta, então a amostra que chegou para o classificador trabalhar, ela foi, digamos assim, ela está isenta e está fidedigna em relação ao que deveria ser. E a gente tem aí no Mato Grosso, tem a questão da moratória, né? Então, se eu consigo fazer a notificação da nota fiscal eletrônica, de onde que está saindo, de qual fazenda está saindo, eu consigo melhorar o meu controle. E também, daqui a um pouco, a gente vai mostrar um outro produto, que isso que você comentou agora vai facilitar mais ainda esse rastreamento. Aqui na esquerda, a gente... Bom, Angelim, só te interromper um pouquinho. O Robson perguntou aqui, então esse modelo não precisa de operador por ser coletor elétrico? Só respondendo então a ele, nós sim precisamos de uma pessoa, tá, Robson? Mas assim, é só para falar qual caminhão que está na fila e depois você fazer a liberação do caminhão. Mas você não precisa ter um operador operando o equipamento em si. Tá? A gente não deixou sem ninguém, porque pode ser até a pessoa que faz a classificação ali dentro do laboratório, mas ainda a gente está deixando uma pessoa para que esteja lá confirmando o caminhão e depois confirmando que o caminhão pode sair da base da área de coleta que foi finalizado com sucesso. Tá? Então ainda precisa de uma pessoa, mas não precisa de alguém operando. Sim, acho que até aproveitando, o Caio Vitor questiona a questão da diferença de investimento entre a AI e o próprio joystick, né, que já possui. Ele tem todo um desenvolvimento, né, Angelim? Mas pode falar. Sim. Tem um custo maior nisso, né, de a gente ter todas as informações, porque na verdade que a gente está oferecendo uma qualidade maior, né, uma confiabilidade maior, uma rastreabilidade maior. Então tem todo um custo um custo de equipamentos aqui, mas que com certeza hoje
ele se paga muito rapidamente, né? Porque muitas vezes quem está recebendo o grão, ele não tem uma ideia clara de quanto, e aí a enquete vai nos dizer, né, a confiabilidade que a gente tem na coleta dos grãos, da forma como a gente faz hoje, mas a gente sabe que até fazer um payback disso é difícil, né, porque a gente não tem uma ideia de quanto que a gente está perdendo hoje, né, da forma como é feito a coleta, né. Então, aquele 1%, meio por cento que você citou lá no início, né, Angelim, que isso significa alguns milhões, né, dependendo do nível. Exatamente. Até aproveitando, né, Angelim, essa foto aqui retrata bem uma das vantagens desse produto, né, que como vocês podem ver aquele caminhão desenhado ali embaixo, a haste todas as vezes ela chegou no fundo do caminhão, a princípio. E aí, com esse produto, a gente já descobriu que tem vezes que não chega até o fundo. Por quê? Aí você vai revirar, vai ver, tem um fundo falso. Mas... até citou, tem uma cama de gato, tem alguma coisa ali. Tá? Esse produto está trazendo algo que antes, assim, quando o cara estava fazendo no manual, ele foi até o fundo ou não? Alguém tem registro disso? Ninguém. Então a gente está descobrindo coisas novas agora, tá, pessoal? E aqui a gente coleta, nós colocamos aqui algumas medidas, por exemplo, partindo do piso 1,40 a 1,70, foi uma medida que nós arbitramos, né? E se não descer a mais que 1,70, ele vai estar comunicando numa cor diferente, uma cor vermelha aqui de que ele não atingiu, né? Mas isso, de novo, é uma medida que o cliente vai dizer, olha, eu não quero ir até 1,70, eu quero, se for até 1 metro, né, ou no caso aqui 2 metros, por exemplo, a partir do chão, é o suficiente para mim. Enfim, isso tudo é possível a gente modificar. Mas o importante é que nós temos esse registro aqui, e nós vamos ter de cada caminhão, né, com placa, nós vamos saber como é que foi feita essa coleta. Daqui um pouco, por exemplo, como eu comentei antes já, os bitrens, eles têm a caçamba, e se a gente pegar esse ponto ali, o 10 e o 11 por vezes, ele acaba não... A gente tem vários casos que a gente está acompanhando que não está indo até o fundo, né? Pode ser que esse chanfro esteja impactando. Pode ser que tenha, daqui um pouco, uma cama de gato. A gente já teve exemplos onde... Até é um pouco perigoso falar, mas na coleta de açúcar que teve uma camada de cocaína num porto embaixo, né? Essa da açúcar já tivemos cliente, viu, com areia e açúcar, e um lote inteiro foi contaminado antes de ir para o porto, e virou um transtorno gigante. Exato. Então, isso aqui, assim, João, nos dá uma segurança. Aqui à esquerda a gente tem os pontos, né? Isso tudo fica registrado. Tudo que a gente pode oferecer, né, para o nosso cliente, e principalmente aqui essa confiabilidade que você pode estar monitorando isso do teu celular e ter relatórios disso, né? Eu consigo aqui olhar do meu computador ou do meu celular o que aconteceu nesse coletor hoje, o que aconteceu ontem, né? E aí nós vamos ainda conectar isso também com quem é o operador, né? O nome do operador, uma senha. Caso tenha que fazer alguma alteração, isso vai ter uma senha, por exemplo, um supervisor. Então, a gente vai oferecer aqui várias oportunidades aqui para o nosso cliente, né? E, de novo, nós podemos configurar isso aqui, essas medidas, os pontos, de acordo com o gosto do cliente, tá? Aqui tem um exemplo de pontos aqui onde não foi até o fundo, tá? Aqui teve, por algum motivo, pode ser que o grão estava muito úmido, né? Pode ser que daqui um pouco pode até ter tido algum problema no próprio equipamento, a gente tem que olhar isso também, mas é um exemplo de como é que nós podemos demonstrar ou acompanhar a qualidade da nossa coleta. Novamente, então, esses que estão em vermelho, dá para ver aqui a linha, né, não atingiu a linha do 1.7. Mas, de novo, esse 1.7 até fui eu que arbitrei, né? Eu pedi para o nosso time de TI aqui, do nosso time de tecnologia, vamos colocar uma linha aqui, 1.7, para dar um ponto de medida aqui para nós começar. Mas daqui um pouco não é 1.7, é 1.8, é 2.0, cara, é 2 metros. Aqui isso está em aberto. Isso é bem simples de modificar. É configurável, né, Angelim? Configurável, exatamente. Bom, aqui mais alguns pontos, né? Novamente aqui algumas dificuldades que a gente tem, né? Enfim,
que isso pode ser verificado no caminhão, no dia a dia. Bom, aqui agora nós vamos para um outro equipamento que nós estamos testando também e vamos em breve já oferecer ao mercado, que é um sistema de análise, é um NIR, né, que nós estamos trazendo para oferecer aos nossos clientes, que ele pode ser integrado a um coletor automático que nós temos hoje, que a gente está lançando, ele pode ser conectado a um próprio um coletor manual também, né? Ou esse com móvel, com 300 graus, por exemplo, esse que se movimenta, e ele faz uma varredura contínua. Então, quando ele começa a fazer a calagem, ele já começa a fazer a medição de 3 indicadores importantes na coleta de grãos. E ele faz uma leitura de 100 leituras por segundo. Então, é uma tecnologia muito avançada, onde ele mede a umidade, ele mede a proteína e o teor de óleo, né? Então, ele mede essas três características dos grãos. Aqui nós estamos falando muito do soja, né? Nós estamos testando agora no soja, mas também tem curvas para o milho, tem para o trigo, né? E ele vai medindo isso em 3 alturas, na parte superior, na parte intermediária do caminhão e na parte inferior do caminhão. Eu vou passar aqui o próximo slide aqui. Então, aqui nós podemos verificar esse equipamento, e aqui a gente vê a tabela, né? Onde nós podemos ver aqui a parte superior. Esse caso aqui, ele coletou em 9 pontos. Então, ele fez o calador, ele entrou em... esse teste está sendo feito com calador manual, tá? Então, deixar isso claro também. E ele fez aqui em 9 pontos, ele fez a coleta, e aí então nós temos aqui a medida superior, nós temos a média e a inferior de coleta de grãos. E aqui nós conseguimos medir então a umidade, a proteína e o óleo. Então no ponto 1 de coleta, na parte superior ele teve lá 10,33, né? Tá meio pequeno o meu número aqui. A proteína 33%. E aqui o teor de óleo 19,71. Nós temos aqui no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4. Não sei se estou enxergando bem, tá? Ok. Aqui, de novo, a gente arbitrou o que é verde, um nível, né, de X até Y, então nós consideramos como aceitável, como bom, vamos dizer assim. O amarelo, ele está no limite já, vamos dizer assim, que deve ser questionado, e o vermelho estaria fora dentro daquele padrão que nós definimos. E isso nós conseguimos ver... Só rabiscando aqui para o pessoal, seria mais ou menos isso aqui, sim, né? Então, são os pontos de leitura. Então, aqui eu tenho, nesse caso, a umidade, depois a proteína e o teor de óleo. Aquilo que está verde, teoricamente, é aquilo que está dentro do padrão. Aquilo que está vermelho, aquilo que estaria fora do padrão. Basicamente isso, né? Exato. E esse padrão, de novo, nós arbitramos, né, João? Então, o cliente pode definir o que ele quer fazer, né? O que para ele é importante e o que não é. Isso aqui, por exemplo, nós estamos até testando numa usina de biodiesel, e a gente sabe aqui que a proteína é bem importante, né? No caso, para o biodiesel, né? O teor de óleo. Então, no caso, a gente tem um outro cliente onde ele está criando está montando uma usina de biodiesel, e ele vai ter um transbordo, onde ele vai receber, então, de N agricultores, produtores, né, aí em torno aí de 100, 200 carretas dia, né, de grãos. O que ele vai poder fazer com esse equipamento aqui? Ele vai poder escolher qual soja ele vai mandar para a usina e qual que ele vai mandar para o transbordo, para o armazém do transbordo. Então, aquele grão que vem mais úmido, que pesa mais e que tem menos proteína, ele vai acabar mandando para o porto, para o armazém do transbordo. E o grão que está mais seco, que tem uma proteína maior, ele vai mandar para a usina dele. Então, você imagina o benefício, né? O quanto que ele vai ter de economia. Se ele consegue já, quando ele está fazendo a coleta, recebendo o caminhão, ele já vai direcionar para o armazém correto. Então, nós estamos falando aqui talvez de 2%, 3%, né, de
de economia que ele vai ter só nessa separação aí dos caminhões fazendo essa coleta. Isso aqui nós estamos integrando também com o sistema que eu apresentei anteriormente, onde nós vamos novamente poder medir, vamos poder controlar pela placa, né, da onde que ele está recebendo. Então, novamente, nós vamos poder conectar isso com a nota fiscal eletrônica e saber, bom, o João da Silva, lá usando um exemplo aqui, ele tem um grão que tem uma proteína melhor, ou eu vou poder pagar um bônus para ele, para mim ter aquele soja dele. Já o outro, ele me entrega um grão que não tem a mesma qualidade que eu precisaria ter. Eu posso aqui pagar menos para ele, né? Vou fazer a analogia do que aconteceu com o mercado de leite, né? Praticamente, ou seja, você tem tipos de leite, tipos de produto, e você é remunerado conforme, inclusive, o tipo de matéria-prima. E deixou de ser aquela commodity por commodity, né? Então... Exatamente. Eu acredito que nós vamos migrar para isso, né, João? Porque hoje a medida é o peso, né? Mas nós vamos sim, e principalmente hoje quando a gente olha uma usina de biodiesel, por exemplo, que produz o farelo, né, que tem o óleo, isso é muito importante você ter essa separação, né, essa medição, né? Então a gente vai... nós vamos oferecer esse produto, nós já testamos isso aqui, comparando, inclusive, com as curvas que são feitas no laboratório. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma variação de 0,5%, que é nada, né, em relação ao que o laboratório do cliente mediu e o que eu consigo tirar nesse equipamento aqui. Nós estamos fazendo a contraprova também numa usina, numa universidade, para ter certeza, então, do qual está melhor calibrado. E aqui, novamente, nós podemos ver quantos caminhões são feitos por hora. As mesmas informações que nós vamos ter no coletor automático que eu comentei antes, nós podemos colocar esse sistema no mesmo coletor automático, ou também adaptar hoje num coletor manual, num coletor móvel, né? A gente consegue adaptar esse sistema aqui. Então, Angelim, Oi, Rodrigo. Tem uma pergunta aqui do Lucas, e ele pergunta como é que é feita essa leitura de teor de óleo e tal. Na verdade, é um sistema NIR, ele está acoplado à nossa haste coletora, tá, pessoal? Então, a nossa haste coletora, ela faz o sistema de calagem levando para o laboratório, e o sistema NIR, que está ao lado dela, que a gente acoplou, ela faz toda essa leitura, lógico, através de curvas de calibração que a Saur vem trabalhando junto com um parceiro nosso há bastante tempo, e hoje a gente tem uma acuracidade que mesmo quando você faz a análise de bancada, o nosso produto está muito próximo, entregando resultados muito próximos ao sistema de bancada. Então, o que acontece? A gente continua utilizando a norma que existe, que tem que fazer aquarteamento e guardar a amostra dentro do laboratório, e esse sistema aqui ele vem para dar o contra-cheque, sabe? O que aconteceu no laboratório foi isso, e o que está na nuvem foi isso, bate. Então, ela tem a dupla conferência através desse sistema. Seria como se fosse uma espécie de um double check ali desse processo. Garantindo a segurança e a confiabilidade que a gente vem falando, né, pessoal? E lógico que eu não deixo de falar que com o futuro pode evoluir o sistema de amostragem, que é o tema de hoje, né? Será que vai mudar, vai ser disruptivo e vai mudar a forma de amostragem? Não sabemos, mas... inclusive, eu coloquei agora a última enquete aí justamente para verificar se essas tecnologias, né, não estou falando efetivamente somente aí do NIR, ou seja, se o automático também, que a gente viu anteriormente, se faz sentido no processo de coleta de amostras, ou seja, conforme o Rodrigo enfatizou, ele comentou também, nós vemos aqui, falamos do histórico, como é que funciona hoje, justamente para onde está caminhando, né, pessoal? Exato. Então, essas tecnologias, elas estão vindo, a Saur está investindo muito nisso, né, procurando chegar ao cliente aí com essas tecnologias. E até havia uma pergunta aqui sobre a questão, né, da umidade aqui ainda do embuchamento, né, realmente essa a Viviane aqui, Veloso, perguntou. Acho que aí nós temos que ir trabalhando com os nossos especialistas aqui, a gente sabe que é um desafio que tem, mas ele precisa, temos essa haste maior já, né, mas isso não interfere no que nós estamos apresentando aqui, né, na confiabilidade, né, lá sim é uma questão, quando a gente sabe, principalmente no Mato Grosso, né, que tem uma umidade, colhe muito úmido, né, então isso acaba
e aí se o caminhão movimenta uma distância um pouco maior, ele acaba criando uma dificuldade maior. E sim, nós podemos aí trabalhar com uma força maior ou com uma haste maior, sim, podemos testar isso. Indo adiante Angelim, aqui, deixa eu só mostrar uma coisinha rápida aqui, um segundo. Sim. Para uma pergunta aqui do Marco. Pessoal, ó, só para mostrar para vocês aqui, esse daqui é o coletor normal. Aqui é onde entra a nossa tubulação que leva o produto lá para o laboratório. E aqui ao lado, estão vendo isso daqui? Ó, isso daqui é o NIR, que faz a leitura do grão durante a introdução da carga. O que eu quero dizer com isso? Então, você está fazendo a leitura dentro do caminhão. Isso daqui faz mais de 1.000 fotos por segundo. São 100 então, leituras assim, ó, por segundo. 100 leituras por segundo, desculpa, 1.000 não, 100 leituras por segundo durante toda a introdução. Então, eu posso falar para vocês que o sistema NIR, sendo colocado dentro da carga do caminhão, a acuracidade, a leitura e a precisão desse sistema, ele está fazendo uma varredura muito maior sem levar produto lá para dentro do que aquela pequena amostra de 8 quilos ou 20 quilos que vocês levaram lá para o laboratório e quartearam. Isso daqui está fazendo uma leitura real da carga durante toda a descida. Então, isso daqui é muito disruptivo, tá, pessoal? Então, eu estava até colocando ali a imagem ali, eu até apaguei, acho que... Mas seria basicamente isso aqui, onde está essa linha vermelha aqui? Ou... Não, aqui embaixo na ponta ali, ó, lá embaixo, tá vendo aqui. Um raiozinho, um feixe de luz vermelha lá embaixo? Aí, aqui. Isso, aí tá o NIR. Então, assim, só... Na ponta da haste. Da haste. Então, tá ali, pessoal, só para deixar bem claro onde é que o NIR está fazendo justamente essa leitura, que é a quantidade de 100 por segundo. Diretamente na carga do caminhão. Isso Perfeito. É muito importante. Exato. E nós estamos evoluindo também, João, ainda está numa POC ainda, a questão da identificação visual dos grãos, tá? Aí, vagem verde, grão enrugado, grão quebrado, isso nós já estamos testando, mas a gente ainda não tem isso, ainda como eu disse, é uma POC que a gente está fazendo, mas em breve a gente quer também testar e oferecer isso para o mercado, que o nosso objetivo é que a gente consiga ter uma confiabilidade no momento da coleta, e que não seja mais necessário o laboratório lá da sala, tendo aquela pessoa com a peneira, né? Essa amostra que muitas vezes ela é pega aleatoriamente também, né? Em cima de qualquer lugar do caminhão. Então, enfim, esse é o nosso objetivo. Indo adiante aqui, que o tempo está correndo, então aqui também a gente tem a média, né, de cada carga, de cada caminhão, onde nós podemos oferecer aqui na direita, então. E, de novo, isso aqui cada cliente vai poder dizer o que é importante para ele, o que ele vai aceitar, o que ele vai... quais são os parâmetros que ele quer utilizar, né? Então, isso tudo é facilmente adaptável às necessidades do cliente. Nós também estamos avançando na coleta de biomassa, né? Então, que é um outro fator importante nos armazéns, né? Nas cooperativas, enfim, na própria questão das usinas do etanol também, as usinas de etanol. Então, cada vez sendo utilizado mais a biomassa, nós também estamos oferecendo ao mercado um coletor que acaba fazendo a retirada, então, é uma perfuratriz, vamos dizer assim, que acaba indo no caminhão e fazendo a coleta dessa madeira, né, da biomassa, e levando para o equipamento hoje que mede a umidade. Nós estamos avançando agora também para poder oferecer aos clientes a medição já no momento que faz a coleta, conectado já com o medidor de umidade, e também ele pode ser automático, né? Também pode ter essa coleta, como nós mostramos anteriormente, com registros, enfim, conforme o cliente também deseja, né? Pode ser manual, como também pode ser automático. Então, esse é um novo produto que a gente está oferecendo também ao mercado para facilitar para que o cliente possa... hoje ele não sabe o que ele está recebendo quando ele recebe uma carga de biomassa, né? Pode vir terra junto, pode vir uma biomassa já de muitos anos, que muitas vezes está deteriorada, enfim, ela pode estar muito úmida, e aí a gente sabe que isso afeta muito o poder calorífico, né, da unidade de armazenagem ou da usina. Então também nós temos essa oportunidade aqui que a gente está fazendo esse produto aqui, colocando no mercado. Já testamos um também
né, e estamos aí à disposição. E por último, aqui também falar um pouco dos nossos tombadores. Nós também já temos o sistema de telemetria, onde a gente pode oferecer ao nosso cliente o monitoramento, né? Nossos tombadores já saem hoje adaptados aí para poderem ser conectados, né? Através, pode ser na rede do cliente, pode ser também através de chip que a gente oferece, onde o cliente pode estar monitorando o seu tombador lá, a sua unidade, através do número de caminhões, através do monitoramento aí de pressão, temperatura, nível de óleo, o motor se está tendo problemas ou não, a própria manutenção preventiva, emissão de alertas. Isso, então, nós podemos oferecer ao cliente ou também nós podemos oferecer o serviço de monitoramento disso, né? Inclusive de manutenção, por exemplo, preventiva, ou oferecer uma possibilidade de a Saur ser responsável pela manutenção preventiva, pela manutenção corretiva, aqui muito podendo trabalhar antecipadamente para evitar a parada de um tombador, principalmente na safra, né, no pico da safra, aí, que pode impactar muito uma unidade. Então, nós também conseguimos monitorar hoje através de telemetria os nossos tombadores. Bacana. E além disso, falando um pouquinho mais, aqui então mais um draft aqui do que a gente pode oferecer, né? Então, novamente, o cliente pode desenvolver isso, pode ter esse monitoramento no próprio supervisório dele, ou nós podemos oferecer esse serviço para o cliente. Também aí reforçando, né, continuamos aí com os nossos produtos de tombadores, né, trava-pino, oferecendo segurança aí, captação de pó também, né, então evoluindo muito o nosso produto, um produto de muita qualidade para evitar explosões e também para melhora do ambiente de trabalho e o ambiente dos próprios vizinhos, né, sobre a questão aí da poeira, né, e então a gente também tem esse produto muito bem desenvolvido e nós podemos também oferecer isso aos nossos clientes. Então, o que nós tínhamos para apresentar aqui, João, era isso. Estamos à disposição aí também para responder mais perguntas aí, enfim, que o pessoal está colocando no chat. Então aqui só dando uma final aqui sobre a enquete que eu coloquei, se essas tecnologias, de fato, eu perguntei mas são essas tecnologias, fazem sentido para o processo de coleta de amostras, só dando aqui um parecer, 71 mais 21, ou seja, 90 e tantos por cento diz que sim, ou talvez fazem sentido, a grande maioria, 71%, diz que fazem sentido, ou seja, com o intuito que a gente tinha aqui hoje, ou seja, de falar onde estamos hoje e para onde estamos caminhando, né? Então, tudo isso que vocês estão fazendo faz sentido, ou seja, e vocês aí, obviamente, eu já estou no mercado há bastante tempo, e desde que estou no mercado, obviamente, a Saur tem auxiliado aí as unidades armazenadoras, no caso do nosso segmento que a gente atua com armazenagem, fornecendo sistemas, né? Então, na vanguarda aí, justamente nesse processo de pesquisa e direcionando, escutando os clientes e direcionando para onde para onde a tecnologia está nos levando, né? Ou seja, a gente evoluiu, sei lá, de milhões de toneladas, as colheitas de quando eu comecei hoje são completamente diferentes do como elas ocorrem hoje. Nós temos velocidade, planta-se muito rápido, colhe-se muito rápido, e a exigência dos fluxos, elas são sobrecarregadas, então é importante entender e dar principalmente segurança e isonomia nesse processo aí, que é o que vocês estão apresentando hoje. É isso aí. Maravilha. Beleza. Bom, mais algum recado de vocês aí? Inclusive, até por conta a gente vai fazer o sorteio aqui ainda, mas como aí já avançou quarta-feira aí para vocês, que horas estamos aí agora? Quase 1 da manhã. Quase 1 da manhã. Eu não gostaria mais de prendê-lo, a gente teve uma participação aqui super bacana aqui das pessoas, acredito que tinha a equipe da Saur por trás aqui também acompanhando, muitas perguntas, inclusive gente tirando algumas dúvidas, o Rodrigo respondeu bastante aí, o Angelim também, mas acredito que alguém ali talvez tenha passado, a gente não conseguiu dar atenção aqui devida aqui nesse momento, mas tem a equipe da Saur espalhada Brasil afora, não só no Brasil também, para poder suprir essas dúvidas e entender dessas novas tecnologias que foram apresentadas aqui hoje, certo? Tá certo. Maravilha. Muito obrigado aí, João. Nossos consultores técnicos aí estão à disposição, né? E para tirar mais dúvidas e
E estamos à disposição, né? O produto hoje do coletor automático realmente ele está avançado, está à disposição já para a venda. E aí também, quem tiver interesse pode procurar os nossos consultores técnicos aí para a gente avançar com essa nova tecnologia aí. Muito obrigado pela oportunidade. João. Obrigado. Aí. Um bom descanso, uma ótima feira para vocês aí. E estamos e agradeço em nome de toda a equipe Secom. Um abraço para todos aí. Um abraço a todos. Um abraço.